Na rotina do Rogério, de 44 anos, a fé sempre teve um papel fundamental. Mas foi durante uma viagem pelos Estados Unidos que Rogério conheceu a Igreja Universal. Ali percebemos um Deus vivo. A fé ajuda o médico nos momentos difíceis da profissão. Eu, como médico, eu tenho um outro olhar sobre o paciente, um outro olhar sobre o feedback que o paciente me dá, sobre as aflições que as mulheres me passam, as pacientes, né? O cuidar é diferente. Desde que a palavra de Deus foi colocada no centro da família, as coisas mudaram. Dúvidas viraram certezas. Quando a gente se deparou, foi um encontro arrebatador, inesquecível. Era esse buraco, esse vazio que eu sentia dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha, era Deus. Hoje, o casal vive melhor. E eu acho que a gente aprendeu a se respeitar melhor, a gente aprendeu a conhecer os limites um do outro. Eu percebo a minha esposa, eu admiro a fé dela. Aos 13 anos, Nina, a filha mais velha, tem uma confiança na caminhada que muitos adultos ainda não experimentaram. Não importa o que aconteça, pode acontecer qualquer coisa. Deus vai depois completar meu coração e pode, assim, cair montanhas, eu vou ficar com paz depois. Você sente isso? Sinto. O que aconteceu na casa do Rogério é um fato que se reflete no país. As famílias evangélicas estão aumentando no Brasil. É o que mostra o último censo do IBGE. A pesquisa sobre religiões revela que nas últimas 3 décadas a proporção de evangélicos triplicou no país. Em 1991, os evangélicos eram 9% da população brasileira. Em 2022, o percentual chegou a 26,9%. É o maior crescimento já registrado. Hoje, mais de 47 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, o equivalente a 1 em cada 4 habitantes. Diz em ti. Com esses números, o Brasil já está se aproximando dos Estados Unidos. Por lá, estima-se que haja cerca de 78 milhões de evangélicos. O Brasil, com seus mais de 47 milhões, caminha para se tornar um dos maiores países evangélicos do mundo. Hoje existe uma falta de sentido muito grande e eu acredito que a palavra de Deus na Bíblia e o que as comunidades evangélicas têm trazido, trazem justamente esse preenchimento desse sentido da vida, daquela necessidade espiritual que as pessoas têm buscado. A diferença para os que se dizem católicos já foi de 82% a 9% no começo dos anos 90. Caiu para 74% a 15% em 2000. Depois, para 65% a 21%. E agora, na última medição, a diferença é de 56,7% a 26,9%. Muitas igrejas evangélicas oferecem apoio social direto aos mais carentes, com cursos, orientação jurídica, distribuição de alimentos, ajuda para dependentes químicos, ações dentro dos presídios, entre outros projetos. Tudo isso dentro e fora do Brasil. O presidente da Unigrejas, o bispo Celso Rebeck, aponta detalhes que fazem a diferença dentro das igrejas evangélicas. Eu vejo que o crescimento do evangelho no Brasil se dá pela forma que ele é pregado, uma forma poderosa, onde traz para as pessoas respostas para as suas dores, especialmente as dores da alma. Eu oro agora pelas esposas que sofrem com seus respectivos maridos e vice-versa. O mundo evangélico, ele consegue se adaptar a cada local, a cada circunstância. Então essa capacidade de adaptação e de penetração da igreja evangélica me parece ser um dos fatores importantes nesse casamento com as características variadas do povo brasileiro. Os evangélicos também são o grupo religioso que mais aumentou, 5,3 pontos percentuais entre 2010 e 2022. No mesmo período, o grupo dos católicos encolheu 8,4 pontos percentuais. Sempre encontramos
portas de igrejas abertas. A igreja tem essa proposta, que é também vinda do Evangelho, a proposta de levar o espiritual, mas também levar o social. O censo também revelou outras crenças e posições religiosas no país. 9,3% declararam não ter religião. 4% fazem parte de outras religiões. 1,8% é espírita. 1% é da Umbanda e Candomblé. E 0,1% pratica religiões de tradições indígenas. A presença evangélica é forte em todo o país. O Acre é o estado com mais evangélicos, proporcionalmente 44,4% da população. Em 58 cidades, os evangélicos são maioria, como em Arroio do Padre, no Rio Grande do Sul, Arabutã, em Santa Catarina, Santa Maria de Jetibá e Laranja da Terra, no Espírito Santo, e Senador Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. O aumento foi impulsionado principalmente pelas mulheres, que são a maioria entre os evangélicos. As mulheres sempre foram uma força, né, assim, dentro do ambiente evangélico, elas sempre foram um ícone, né? Muitas vezes não encontram na sociedade civil um lugar de fala, na igreja tem. Os jovens também têm papel importante. Mais de 30% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos também se declararam evangélicos. E o jovem é muito interessante, porque o jovem ele precisa experimentar e ele tem uma mudança muito rápida. Os adolescentes, o jovem, eles vão com tudo e eles têm uma transformação, uma linguagem muito rápida, eles acompanham a mídia, eles acompanham a tecnologia, então eu acho que esse crescimento vai ser assim, uma explosão. Os evangélicos estão entre os brasileiros com as menores taxas de analfabetismo, abaixo de 5,5%, inferior à média nacional. A conexão digital também é alta nesse grupo. Em mais de 90% dos lares evangélicos há acesso à internet. Além de surpreendentes, os dados do IBGE, segundo especialistas, comprovam que a fé evangélica vem transformando lares brasileiros. O crescimento do evangelho no Brasil hoje está transformando a cultura brasileira, está transformando a sociedade brasileira, não está mais restrito à intimidade doméstica de cada comunidade de fé. Hoje a sociedade no um todo está ganhando novos contornos de ética, de moral, novos padrões, comportamento. Peça e agora que Ele abençoe a sua casa. Isso tem alcançado ambientes de, por exemplo, pessoas de alta sociedade, empresários, pessoas diversas. O exercício da fé e dos bons valores impacta positivamente as famílias, e quem ganha é a sociedade como um todo. Na prática, como isso é vivenciado? A pessoa desonesta passa a ser honesta. O corrupto deixa de ser corrupto. O agressor deixa de ser agressor. O abusador deixa de ser abusador. Então, o Evangelho ele dá essa condição ao indivíduo de restauração. Uma restauração de identidade e de padrões morais. Valores que Rogério e toda a família exercitam e vivem todos os dias. Hoje em dia a gente ouve da própria escola delas, assim, elas chegam às vezes contando, sabe, casos assim de adolescentes vazios, perdidos, sem a presença do pai e da mãe e de Deus na vida deles, né? Então é maravilhoso a gente vê-las nesse caminho, é muito confortante. Depois desse levantamento aí do IBGE, qual a sua avaliação? Os evangélicos crescendo, perspectiva de ser a maior religião não só do Brasil, mas do mundo. Mas eu queria deixar para você essa reflexão. Aonde é que você acha que talvez esse crescimento esteja dando errado? Porque crescer é sempre importante. Mas fazemos as avaliações de que será que esse crescimento vai redundar em coisas que realmente vão fazer a diferença
para o maior número de arrebatados, de salvos, que aguardam fielmente a volta do Senhor e que não perderam a fé. Esse levantamento foi importante. A Bíblia diz o seguinte: uns pregam por conhecimento, outros por vanglória e sabedoria. Mas importa que o Evangelho seja pregado. Eu creio nessa palavra porque ela é a palavra de Deus. Então, independente da placa denominacional, saiba de uma coisa: Deus continua fazendo o seu povo avançar. Reflita, comente aí nesse vídeo, dê o seu posicionamento sobre essa pesquisa. Eu estava aguardando ela para poder falar um pouco sobre essa condição. Vamos abordar isso na live, inclusive no dia de hoje. E aí, se você quiser participar ou ver depois, você é o nosso convidado.